Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Meu nome é Fernando Cid e eu estou aqui numa transmissão diferente. Hoje eu estou numa entrevista exclusiva, acho que vocês podem reconhecer aqui do meu lado direito, Esther Alencar. Só explicar para vocês quem é Esther Alencar, né? Para quem não sabe, quem cai de paraquedas. A Esther hoje é uma das 25 finalistas do projeto de treinadores para 2024 do Tampa Bay Buccaneers, que é uma expansão de treinadores, e ela é a única brasileira representando o nosso país, né, nesse projeto do Tampa Bay. Hoje ela também é a treinadora de QB, de quarterback, do Rio Preto Wilders. E, bem, Esther, seja muito bem-vinda, muito obrigado. É uma honra estar aqui do seu lado, conversar um pouco com você. Vai ser mais uma resenha mesmo, uma coisa mais divertida. Não vamos passar muita coisa do sério, mas seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite, Esther. Obrigada, vai ser legal falar um pouquinho aí de futebol americano. É que é também um assunto bem, na verdade, para nós brasileiros, o futebol americano é um esporte que está crescendo, né? Cada vez mais, mas não é tanto visto, né? Aqui no Brasil, né? O esporte praticado no Brasil. A gente não tem muita visibilidade, não tem muitas coisas que a gente pode ver de portais, de entrevistas, de canais de TV e tudo mais. Só que antes de tudo, chegar até lá no Tampa Bay, eu quero contar, porque todo herói tem sua jornada, né? Todo herói tem o seu começo, seu início, tudo. E a primeira pergunta que eu vou te comentar, onde veio esse sonho de ser treinadora? Você gostava de futebol americano desde pequena, ou você nunca passou na sua cabeça em ser, mas a partir do desenvolvimento da sua vida, do seu crescimento, você, é isso que eu quero ser treinadora. Como foi o seu início? Como foi tudo isso aí? Bora lá. Eu gosto muito de futebol americano desde que eu tenho 11 anos, né? Então, bem desde novinha. Foi quando eu conheci o esporte, quando eu conheci pela NFL principalmente. Então, acompanho a liga profissional já faz muitos anos. Na época, eu conheci por causa do meu irmão mais velho, Gabriel. Ele conheceu o esporte, enfim, eu como irmã mais nova acompanhando tudo que ele fazia. Queria estar nessa também, enfim, então foi quem me introduziu ao esporte de fato. Na época, em 2008, ele começou a jogar também em Curitiba, né, que é de onde eu sou, e eu estava sempre junto, nessa de estar sempre junto, eu fui aprendendo de fato como era o esporte, né, dinâmica de jogo, eu fui começando a aprender a jogar também, né, então eu já aprendi a lançar uma bola, receber uma bola, esse tipo de coisa assim que é um pouco mais específico, né? Que normalmente a gente, quando só acompanha o esporte pela TV, não necessariamente tem esse contato, né? Mas assim, tá no futebol americano não era uma possibilidade na época, né? Uma menina de 11 anos, enfim, futebol americano feminino, se existia, era minúsculo ou eu não tinha conhecimento. Então, eu nunca pensei que era uma possibilidade de estar envolvida de fato. Mas aí eu encontrei um time feminino quando eu estava com 17 anos e comecei a jogar futebol americano. E aí ser treinadora, na verdade, foi uma extensão da Esther Atleta. Mas a parte de treinadora, eu até tomei a liberdade para também olhar as suas redes sociais e tudo mais. E é bem produzida, na verdade. Quem está nas suas redes sociais está de parabéns. Realmente é muito Eu bem mesma, no caso. Pô, ótimo, perfeito. Mas tem uma entrevista que eu vi que você falou que era o seu sonho também, desde pequena, ser treinadora. Né? Não ser atleta, né? Como você falou, você chegou aos 17 anos, você praticou futebol americano e uma mulher, né? Hoje em dia, como você falou naquela época, deve ser minúsculo, né? A visibilidade hoje, graças a Deus, o esporte está dando mais visibilidade, acessibilidade para as mulheres, a gente vê isso crescendo cada vez mais, né? Mas é que eu até penso, né? Você chegou no Rio Preto Wilders como treinadora, né? Eu acho que acho que você não chegou como treinadora, mas você chegou numa intenção de ser treinadora no Rio Preto Wilders, não é mesmo? Não, cheguei como treinadora já. Então chegou como treinador, ok. Aí, mas por exemplo, você comanda um time masculino, né? Vamos até entrar um assunto um pouco mais sério, mas você treina um time masculino e tudo mais, e hoje em dia, em qualquer esporte que a gente vê, é muito difícil a gente ver uma mulher comandando um time masculino. Em qualquer esporte, pode futebol, basquete, e realmente é muito especial.
esse momento. E como é para você? Para uma mulher que tem um time masculino no Rio Preto Wilders, tem muitos desafios, tem muitos julgamentos, você já teve obstáculos antes de ser treinadora do Rio Preto. Como foi sua experiência até chegar lá? Tá, vamos lá. Acho que primeiro, assim, né, nessa entrevista que você viu, naquele recorte, na verdade, né, o meu sonho, eu não imaginava que era ser treinadora. O meu sonho era viver de futebol americano, são coisas diferentes. Só que como mulher, atleta não era uma possibilidade. E aí, como treinadora, eu encontrei a possibilidade de estar envolvida no futebol americano a nível profissional, né? Então, na minha carreira, ser atleta sempre caminhou junto com ser treinadora. Desde muito cedo eu tive que assumir responsabilidades como coach e fui evoluindo, levando sempre meio junto, né? Então, sempre jogando, sempre sendo treinadora. E aí chegou um momento que eu, de fato, tive que optar por uma coisa ou outra, e foi quando profissionalmente eu comecei a crescer como treinadora. Estou aqui no Villers desde 2022, eu fui já contratada como treinadora mesmo. Aqui eu ainda jogo flag football no time feminino, então eu sou treinadora assistente no time masculino e sou head coach do time feminino. Assim, de fato, vários desafios nessa jornada, nesses processos, mas felizmente eu sou muito respeitada no que eu faço no futebol americano no Brasil. Então, de fato, eu passei por poucas experiências, sei lá, constrangedoras ou experiências assim, como eu posso dizer? Acho que seriam casos assim muito explícitos de machismo, etc, né? Sem dúvida tiveram esses momentos, mas eu acho que a maioria desses momentos as pessoas não falavam diretamente para mim, talvez por respeito de certa forma, ou medo mesmo que fosse. Então, felizmente eu fui poupada de muitas coisas, mas eu acho que foi o fato de que no contexto do futebol americano no Brasil, desde que eu comecei minha carreira, não é como se o futebol americano masculino estivesse tão à frente assim, né? Então eu não comecei muito depois, que é o caso, por exemplo, no futebol, que existe, sei lá, mais de décadas, 100 anos e etc. E aí, muito depois as mulheres foram inseridas, né? Então é uma mudança muito drástica e, enfim, as pessoas são mais receosas em relação a isso. Então, felizmente, eu fui privilegiada de ser poupada de muitas situações. Aconteceram situações sem dúvida, mas eu tive mais dificuldade quando eu estava nos Estados Unidos que quando eu estava aqui, honestamente. Caramba, então você está dizendo que lá nos Estados Unidos você passou por mais problemas do que você passou aqui no Brasil, é isso que você está dizendo? Tipo, lá fora teve mais problema do que aqui? É porque lá é exatamente isso que eu te falei, né? O futebol americano existe desde sei lá, nem sei quando que o futebol americano começou, mas assim, mais de 200 anos, talvez, provavelmente. Então, e as mulheres estão envolvidas no futebol americano ou aparecem faz no máximo 50. Então, as pessoas são muito mais fechadas para isso, não entendem. E aí pensa, eu mulher latina, brasileira, o que ela sabe de futebol americano que ela está fazendo aqui, entendeu? Então, sem dúvida, lá as pessoas são muito mais fechadas, e é muito mais desafiador emocionalmente do que aqui mesmo. E também não só no futebol americano, né? A gente pode ver, né, obviamente, tem o basquete, tem o hockey, tem o golfe lá, tem tudo, tem o esporte no masculino, tem o esporte no feminino, mas o futebol americano, acho que é, como você bem falou, é o principal, né? Porque a gente vê realmente é um esporte que vem lá atrás e é bastante fechado. Eu concordo muito com você. Mas eu queria até trazer, até falar sobre um pouquinho sobre o Rio Preto Wilders, né? Na verdade, você chega no futebol, no futebol, né? Não vou falar futebol americano praticado no Brasil, né? Mas no futebol aqui praticado aqui realmente no nosso país. Como bem falei bem no começo, é um esporte que não é muito visto, né? Não tem muita visibilidade, poucos portais têm sites falando sobre isso, mas você analisando, o que você acha sobre essa visibilidade do que o futebol brasileiro tem hoje? Tipo, você acha que é pouco? Você acha que é o suficiente? Você acha que é subestimado? Nós brasileiros deveríamos valorizar muito mais o futebol americano, porque é praticado aqui no Brasil. Você acha que é o oposto? Qual a sua análise sobre isso, sobre o futebol brasileiro? Porque realmente a gente não tem muito contato, né? A gente não tem muito visibilidade. Então é até legal falar sobre isso para as pessoas até conhecerem um pouco sobre o próprio esporte, que existe realmente esporte praticado no nosso país.
O FABR ele vive dentro de uma bolha hoje, né? Então, quem conhece ou conhece alguém que joga ou que é treinador vai conhecer os times e o esporte, mas é difícil de romper, né? Sem dúvida, é um esporte que merece mais atenção e mídia principalmente, mas é um processo, tem que ter paciência. São 20 anos de esporte, ainda caminha a passos lentos em alguns aspectos, as grandes mídias a gente ainda não tem tanta visibilidade assim. Então é todo o contexto, né? Primeiro, a população brasileira conhecer futebol americano no geral. Agora a NFL tem de fato crescido. Então, o primeiro passo é as pessoas conhecerem a NFL. O segundo passo é as pessoas, depois de conhecerem a NFL, entenderem que esse futebol americano também é praticado aqui e de fato acompanhar, enfim, e apoiar times regionais, etc. Mas eu acho que é questão de tempo, de processo. Sem dúvida, o investimento financeiro de grandes marcas ajudaria muito nesse sentido, né? Um mercado com espaço para crescimento e que carece muito de recursos e aí, consequentemente, não vai estar na grande mídia, né? Então, enfim, é compreensível como esporte amador, mas sem dúvida já tem crescido demais e tem espaço para crescer mais ainda, principalmente por causa da internet. Isso é verdade, porque realmente na internet, porque eu muito bem falo, eu até repito, a gente tem pouco acesso, né? A gente conhece pouco, para quem conhece de fora, né? Que para quem não trabalha no meio, não faz conteúdo no meio, a gente conhece pouco, né? Principalmente para quem trabalha com esporte. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de esporte, trabalho com esporte, mas eu não acompanho muito realmente futebol americano praticado aqui no Brasil. E bem, você vai para possivelmente, né? Não colocando os pontos nos is, né? Mas você foi uma das 25 finalistas para o Buccaneers. A gente já vai chegar lá, mas quando você chega no Tampa Bay, uma estrutura de NFL já é coisa de outro mundo, né? Realmente não desmoralizando a estrutura que é o investimento que a gente tem aqui no Brasil, mas, poxa, lá na NFL já é uma coisa mais, como se for, mais de 200 anos, provavelmente. Então, vem uma estrutura, vem um investimento já lá por trás. Você tem alguma... eu queria até te perguntar sobre não uma comparação, mas uma análise entre os dois futebols. Por exemplo, aqui no Brasil é tão emocionante quanto a NFL, os jogos e as partidas, e também eu falo mais pela estrutura. Se você quiser falar sobre a diferença das estruturas, investimentos, como da sua análise prévia, obviamente, do que você olha por fora também. É difícil comparar, né? Assim, honestamente, colocar os dois na mesma balança chega a ser injusto. Assim. É só você pegar, sei lá, comparar a seleção brasileira de futebol e tentar comparar com, sei lá, futebol de várzea, sabe? É essa comparação. Chega a ser cruel com a gente que joga no amador ainda, né? A NFL tem, de fato, todo o recurso que precisa e a gente tem nenhum recurso ou pouquíssimo recurso. Então, acho que a principal questão é que o que a gente faz com pouquíssimo recurso que a gente tem, isso deveria ser reconhecido de uma forma bem, bem incrível e honrada, assim, porque é surreal, de verdade. Enquanto na NFL eles têm de fato tudo à disposição, né? Então, de fato, os melhores atletas, os melhores treinadores, os melhores recursos, as melhores estruturas, né? Então, tudo a favor de preparar esses atletas e esses contextos e times, enfim. Então, não tem como comparar, assim, a dimensão do que é a NFL, né? É uma das ligas mais ricas do mundo que existe, né? Comparando com outros esportes, algumas das franquias são as franquias mais ricas do mundo também, comparando, inclusive, com times europeus de futebol. Então, assim, a proporção é realmente gigantesca. No sentido de emoção, a diferença é que eles sabem vender... Não vou limitar isso, né? Porque de fato é o melhor futebol americano que existe no mundo. Mas assim, eles sabem vender esse produto, né? Então, assim, vai ser bonito de ver na TV, os efeitos, a narração, tudo isso gera essa emoção, né? Não é pura e simples do esporte, que também, obviamente, gera isso. Então, no futebol americano brasileiro, sem dúvida, gera muita emoção, mas não tem toda essa parte cinematográfica por trás dele, né? Então, limita um pouquinho mais, mas sem dúvida é muito emocionante. E com todo respeito, eu acho que todo Super Bowl que eu assisto parece que é cinema, né? O espetáculo que parece que nem um jogo que tá lá, realmente o pessoal tá lá pelo espetáculo, obviamente, pelo investimento que você vai pagar para ver um Super Bowl, uma partida, é mais que
qualquer salário junto de de todos nós aqui no Brasil, né? Porque Exato. realmente é muito caro. Mas até eu falar que eu bateu uma pergunta aqui na minha mente, a gente falou um pouquinho de NFL, e você, como é treinadora de quarterback e tudo mais, uma pergunta. Na sua opinião, por que não tem brasileiro na NFL? A gente só tem um brasileiro na NFL hoje, que é o Cairo Santos, né? Praticamente, que joga com o titular, que é um kicker do Chicago Bears, ou já saiu do Chicago Bears, não sei onde hoje pode estar hoje. Eu preciso analisar isso mais. Mas por que não tem mais brasileiro? Você acha que hoje a nossa estrutura não favorece aos jogadores a jogarem uma NFL? Porque, por exemplo, tem um jogador que eu acompanho que é brasileiro e joga na universidade, ele chama David Belfort. E ele eu não sei, eu sei que é David Belfort, uma coisa dessa. Ele é o filho do quarterback. Belfort. Isso. Sim. Isso mesmo. E ele é quarterback na faculdade. Mas ele só é quarterback porque ele teve estrutura nos Estados Unidos, não foi pelo Brasil que ele começou a jogar, foi lá mais nos Estados Unidos mesmo. Você acredita que no nosso país a gente desmotiva muito as pessoas que querem ser jogador da NFL? Ou você acredita que hoje em dia a NFL está olhando agora com outros olhares, com outros patamares e ver que qualquer um pode jogar de qualquer outro país, pode lançar uma bola ou até agarrar uma bola, correr com ela? Qual a sua opinião sobre isso? Assim, eu acho que não tem nada a ver com motivação ou qualquer coisa do tipo. Assim, os brasileiros não têm nível de jogar na NFL sem estar no contexto de Estados Unidos. É simples assim. A nível técnico-tático, a exigência do college divisão 1 já é absurdo. Pensar nisso na NFL, a realidade que a gente consegue, assim, o quanto a gente consegue preparar um QB no Brasil é muito limitada. Então, assim, é muito difícil um brasileiro QB chegar na NFL estando de fato com as origens no Brasil. Eu só vejo um cenário de um QB brasileiro que começou no FABR, indo para lá, conseguindo estudar numa universidade nos Estados Unidos e jogando na universidade, pelo menos. Um time da NFL jamais vai draftar um QB que nunca passou pelo universitário, sabe? A gente está falando da posição mais importante, mais cara, mais valiosa, mais protegida. Então, assim, a gente já teve brasileiros que tiveram oportunidade no passado, né, de entrar através de programas internacionais na NFL. Esses jogadores eram jogadores o Duzão, no caso, né, ele era jogador de linha defensiva, ele virou OL no processo, ele chegou no Practice Squad, que é um time que ajuda a preparar a equipe principal, não chegou na equipe principal. Então, assim, é um contexto muito difícil de entrar. Outros jogadores que a gente teve, né, o Ryan David, ele foi contratado para a CFL, que é a Liga Profissional Canadense, também nesse contexto de practice squad e etc. Então, assim, não é nem sobre ser otimista ou pessimista, são doses de realidade, sabe? Se alguém tem o sonho de jogar como QB na NFL, precisa dar um jeito de ir para os Estados Unidos o mais cedo possível. Essa aqui é a realidade. De fato, a NFL tem aberto os olhos para o mercado internacional, e aí tem o aspecto de dinheiro, que é o que eles estão atrás, né, em primeiro lugar, mas sem dúvida talentos de fora também, alguns conseguem e já conseguiram, mas é de fato, assim, uma oportunidade que acontece para pouquíssimos e é uma porta de entrada bem pequena. Para você que quer ser quarterback, escuta a voz da sabedoria. Eu sou um mero entrevistador. Escuta a voz da sabedoria. Se você escuta essa entrevista e seu sonho pode ser realizado, menina. Só estudar na faculdade americana. Só isso. De boa, tranquilinho. Não, de boa, não é só estudar, não é só estudar. Você tem que estudar e conseguir uma vaga no time. Não, exatamente. Não, mas é tranquilo. Você já entrou na faculdade. Já entra no time. O mais difícil é a faculdade, de fato. De fato. Bem, a gente falou agora também sobre o Tampa Bay. Eu fiquei bem curioso quando eu fiquei analisando também suas redes sociais e tudo mais. Cara, como você consegue se organizar como treinadora de quarterback do Rio Preto Wilders e ser uma atleta do flag football feminino? Porque, lembrando a todos que estavam assistindo, o flag football virou esporte olímpico, né? Vai ser praticado agora em 2026, se eu não me engano, ou, desculpa, 2028, né? 28 em Los Angeles, isso mesmo. E, cara, tá chegando já. Obviamente, temos a Olimpíada de Paris, mas já vai vir os preparos e tudo mais. Então,
Como você consegue se organizar como treinadora e jogadora ao mesmo tempo? E essa importância para a sua carreira? Sem dúvida esse é um grande desafio, assim. E eu tenho feito isso desde, assim, como eu falei, essa lógica na minha carreira de ser atleta e ser treinadora ao mesmo tempo, desde o começo eu sempre carreguei isso comigo. E aqui no Viners isso fica um pouco mais fácil porque os dois programas são do Rio Preto Viners, né? Então, os treinos são pensados para que eu possa estar nas duas coisas ao mesmo tempo. Os jogos a gente tenta encaixar calendário. Então, assim, minha vida é uma loucura? É uma loucura, mas normalmente encaixa as duas coisas. O desafio como treinadora, principalmente, é que quando eu preciso estar em campo, eu passo a ter uma visão mais limitada sobre algumas coisas, né? Então, o que eu faço para que seja possível esse trabalho é ter pessoas ao meu lado que eu confio, que eu preparo e que pensam na mesma linha que eu, para que quando eu estiver nesse lugar como jogadora, eu consiga transferir responsabilidades como treinadora para que o time não fique sem assistência, né? Então, por exemplo, quando eu estou jogando, eu não sou eu que chamo as jogadas para o ataque, porque eu acredito que eu não tenho capacidade de fazer isso enquanto eu estou dentro do campo. Então, eu tenho um treinador, coordenador ofensivo que vai fazer isso para mim. Então, é entender as responsabilidades, as demandas do time, saber o que eu dou conta de fato, o que eu preciso delegar. E enquanto dá, a gente faz as duas coisas juntas. Ainda bem, né? Porque parece até filme, né? Como você vem falar, né? Que você é uma treinadora e atleta ao mesmo tempo, obviamente. Tem os seus desafios, com certeza, mas realmente é a vida que vocês querem. Você está muito feliz com isso, e é isso que importa, sabe? Isso que eu acho que é o mais importante. Bem, agora acho que sem mais delongas, né? Até eu abro um sorriso bem grande no meu rosto para falar desse time também. Se eu vou ser bem sincero, eu tava olhando meu celular ao mesmo tempo, assim, e eu vi a postagem do Tampa Bay. Eu vi você lá como uma das selecionadas, né, das 25 finalistas, né, desse projeto do Tampa Bay. E você não tem noção o quão fiquei feliz em ver somente uma brasileira, mulher, e tá representando nosso país no projeto de NFL, sabe? Então, você não tem noção, e principalmente um time que eu particularmente gosto muito. Então, e foi um momento eu te mandei mensagem e você topou dar a entrevista pra gente, e esse foi para mim o ápice, na verdade. Eu realmente fiquei bem feliz com isso. Mas sobre o Tampa Bay, vamos falar agora como foi o processo? Como foi a sua jornada até chegar ao Tampa Bay? Porque, obviamente, você deve ter mandado seu currículo, suas coisas, seus portfólio e tudo mais. Mas, antes de qualquer coisa, como a oportunidade do Tampa Bay chegou na sua mesa? Uhum. Na verdade, eu acho que é muito mais sobre uma postura proativa, procurando oportunidades de qualquer outra coisa, né? O Buccaneers não chegou e me ligou, Esther, de você aqui, né? O Buccaneers, dane-se a Esther, quem é Esther? Então, já faz pelo menos 2 anos, né, que eu ativamente procuro oportunidades relacionadas à NFL. Existem várias iniciativas hoje, né, voltadas para minorias principalmente, e tento aproveitar ao máximo dessa oportunidade, porque de fato não só uma minoria, mas eu me encaixo como duas minorias no contexto dos Estados Unidos, né? O fato de eu ser latina e ser mulher me ajuda nesse sentido, né, para essas vagas. Então, eu sempre procurei muito. Existem algumas iniciativas mais gerais para a NFL como um todo, existem iniciativas voltadas para alguns times. Em 2022 eu fui convidada para participar do Fórum para Mulheres promovido pela NFL, que foi online ainda, a última edição online. Então, tive a oportunidade de conhecer outras mulheres que são treinadoras e também passam por esses processos. Então, fui construindo uma rede de network, principalmente, que é o que faz toda a diferença nesse contexto de NFL, honestamente. E aí, enfim, nessa de procurar oportunidades, eu vi que o Buccaneers ia abrir a Coaching Academy pela primeira vez, né? Que é esse projeto que, enfim, me inscrevi e passei. E deixei marcado na agenda. E quando abriu as inscrições, eu fiz a minha inscrição. A primeira etapa era de envio de currículo. Enviei, assim, dias depois eles já me responderam que eu tinha sido aprovado. Acho que numa semana, nem isso. Eles responderam que eu tinha sido aprovado para a segunda fase. E aí a segunda fase era uma entrevista gravada. Então, assim, eles enviavam um link, eu tinha uma entrevista, que nem, por exemplo, eu tô aqui, entrei nesse link e eu tô aqui com você, né? Isso aqui eram perguntas já pré-determinadas,
mas eu tinha que me gravar respondendo essas perguntas. Então, assim, eram mais ou menos 5 perguntas. Tudo em E aí eu, inglês. sim, e aí eu fiz esse processo, enfim, enviei e fiquei esperando. Só que como a primeira vez eles tinham demorado uma semana para responder. Nessa última passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu falei, cara, não deu certo, né? Escolheram outras pessoas, eu sabia já que eram só 25 vagas. Então eu completamente abri mão, assim, eu desisti, achei que não ia dar certo e vida que segue, a gente segue tentando. E aí, sei lá, coisa de 3 semanas atrás, né, agora já vai dar 1 mês, eu recebi um e-mail deles me falando que eu tinha sido aprovada, tinha sido escolhida de fato entre os 25 finalistas. E aí, enfim, a emoção, se vocês acho que vocês estão felizes, não sabem o quanto eu fiquei feliz. Imagino bastante, mas realmente imagino. 1 mês atrás, Esther? Porque eu sei que a postagem foi postado, o anúncio foi postado semana passada, né? Eu Sim. até eu assisti um vídeo, acho que você mesmo postou, acho que até o Rio Preto postou, todos os atletas estão reunidos e o cara pega o celular, Esther Alencar, 25 finalistas, não, e vai, obviamente, a emoção deve estar, né, a flor da pele, né? Porque realmente, pô, eu tento colocar no seu lugar, porque se eu me colocar no seu lugar, eu choraria, na verdade. Eu ficaria, na verdade, eu não falaria com ninguém, eu gritaria por uma semana, eu ficaria, nossa, sabe? Eu não podia fazer isso. Imagino que você não podia fazer. Mas, Eu já sei de fato faz 1 mês, porque eles nos avisam antes de publicar, né? Então, inclusive, eu que mandei a foto que eles publicaram, coisas assim. Mas eles são bem claros, vocês não podem divulgar nada disso até que a gente divulgue. Então foi 1 mês assim, guardando dentro de mim, quase explodindo. Tipo, meu Deus, eu preciso contar isso para o mundo e não podia. cara, Então, mas quando saiu, como foi isso para você, com os seus jogadores? Você treinava normalmente com eles, você jogava full, mas você não podia abrir a boca com ninguém. É que nem você estar no BBB. Você não pode falar para ninguém que você está no BBB. É literalmente muito parecido com isso. Mas, cara, como foi você não contar para ninguém? Você, na verdade, eu acho que seus parentes devem ter sabido, né? Acho que você deve contar para alguém do seu mais sim. próximo e tudo mais. Mas para os seus jogadores, eu acho que você não podia abrir a boca, porque podia ter risco de um falar para um, de um falar para outro, de um falar para outro, e acabou Com tudo. certeza. Cara, mas como foi toda essa euforia, cara? Você escondeu a explosão, mas durante o treino uma hora você quase falou, né? Imagina que uma hora você estava quase guardando, não aguentava mais de não contar, né? Eu acho que como ninguém nem fazia ideia que isso estava sequer rolando, que eu sequer tinha tentado, não tinha muito. Ninguém perguntava sobre isso, outras coisas, então isso facilitou muitas coisas, né? Eu sempre fui muito. Eu levei todo esse processo de uma maneira muito privada e tudo mais, então isso facilitou muito. E como treinadora, você vai aprendendo a separar o que você pode levar para os seus atletas, o que você não pode. Então, assim, foi difícil, mas as pessoas que precisavam saber de fato sabiam e estavam muito felizes comigo e eu podia falar com essas pessoas sobre isso. Então, acho que mitigava um pouco essa vontade de espalhar para o mundo, mas eu estava muito ansiosa de fato para que divulgassem. Eu sei que foi algo muito especial para a FABR, especialmente, né? Então, estava ansiosa para poder dividir isso com as pessoas. Eu sei que muita gente ficou feliz de fato e comemorou juntos, então foi muito bom receber o carinho de tanta gente. Então, enfim, foram semanas aí complexas, mas deu tudo certo. Mas aí eu quero que você agora nos explique, mas realmente, mais como vai ser o procedimento no Tampa Bay, né? A próxima fase. Você falou que vocês vão passar por um treinamento, ou vocês já passaram, na verdade. Vocês vão passar ainda, né? Porque já faz uma semana que ainda você vai passar mais É, do Tampa Bay, você vai, como eu falei, é um treinamento, né? Você vai fazer um treinamento e tudo mais. Como é esse procedimento? Como vai ser a próxima fase lá? Se você puder, na verdade, se você puder explicar para a gente, né? Porque se nem o Tampa Bay permitir você falar com pessoas próximas sobre isso, imagina se a gente falar sobre treinamento. Mas como é o procedimento? Vai ser um treinamento para os quarterbacks? Como vai ser todo esse procedimento? assim, primeiro que eu fui aprovada para uma coaching academy, ou seja, é para um processo de desenvolvimento de treinadores. Isso não significa que eu sou treinadora do Buccaneers, né? Eu acho que é bem importante deixar isso claro. As pessoas se empolgam, às vezes acham que eu já virei coach deles, mas não, gente, eu não vou trabalhar com o Baker Mayfield ainda. Admito que na hora Então, que eu assim, vi.
Eu fiquei assim. Não, Admito, na mas hora que eu vi. não é. Vai Mas na hora que eu vi, acontecer um dia depois que eu vai ser muito pesquisei legal. mais. Depois eu pesquisei mais. Mas... Então, assim, esse processo seletivo é para um evento que vai acontecer presencialmente em Tampa em maio, né? Então, em maio eu tô indo para lá, vou passar 6 dias com o evento, né? Uns 10 dias no total, enfim. E aí a gente vai estar numa imersão num contexto de NFL, né? Como que funciona a operação de um time, vamos ter treinamento com o staff deles, e vai estar acontecendo ao mesmo tempo que o Rookie Minicamp, né? Que é quando os novatos chegam pelo draft da NFL e eles estão sendo aclimatados no time, né, na dinâmica do time, e a gente vai estar simultaneamente tendo o nosso treinamento. Então, esse é o próximo passo. E, cara, eu acho que você falou num homem, assim, que eu sou extremamente apaixonado, que se chama Baker Mayfield. Assim, eu tô falando com meu amigo. Meu maior erro é amar tanto Baker Mayfield, porque realmente é um quarterback que veio. Mas realmente você vai, não vai, né? Você vai estar no procedimento, como você muito bem falou, né? De desenvolvimento de treinadores. Mas lembrando que você vai passar por um time onde teve o maior da história. Não estou falando do Baker Mayfield, tá? Eu estou falando, na minha opinião, do Tom Brady, né? Um time onde passou o Sim. famoso Giselo, né? Então, cara, e isso é bem interessante, porque é um time que você pode ver, cara, que é um time onde passou um dos GOATs da sua vida, né? Do Tampa Bay, na verdade, das nossas vidas, para quem ama futebol americano. Você vai lá em maio e tudo mais e pisar, mas como se sente em estar no mesmo ambiente, até brinco, do mesmo ambiente onde Tom Brady pisou, treinou para a vida inteira, porque é uma instituição onde cresceu ultimamente, né? O Tampa Bay Buccaneers teve uma franquia depois de 2002 um pouco mais enfraquecida, né? Sempre chegando no first pick, no draft e tudo mais, mas em 2020 foi onde realmente agora subiu na chegada do Tom Brady e depois veio o Baker Mayfield. Mas como é para você? Você vai chegar lá em Tampa, você se sente preparada, tipo, motivada por estar no mesmo ambiente onde passou um dos maiores da história? Ou isso nem passou na sua cabeça? Porque para quem é torcedor do Tampa Bay Buccaneers, acho que pensa bastante. Quando pensa no Buccaneers, pensa no Tom Brady também, apesar de jogar 3 temporadas somente. Eu acho que, assim, em alguns aspectos, na maior parte dessas coisas não passa na minha cabeça ainda. Acho que no sentido de não sei o quanto a ficha caiu de algumas coisas. E porque eu estou muito focada no objetivo, sabe? Então, é claro que é emocionante pensar nisso tudo. Mas eu acho que eu não estou num lugar tanto de vislumbre, estou mais num lugar de como que eu posso racionalmente encarar isso e pensar tudo isso, né? Porque é a oportunidade profissional da vida, né? Então, assim, como eu vou. Esses 6 dias lá vão determinar o quanto de porta aberta eu vou ter na NFL ou não. Então, assim, eu tô pensando muito mais nisso do que eu penso na parte floreada e bonita do resto, sabe? Com certeza tá no contexto da NFL muito além do que, sei lá, sequer tinha sonhado. Muito difícil de vislumbrar chegar nesse lugar. Então, assim, tô muito feliz de fato, fico muito emocionada. Qualquer um dos jogadores que a gente estiver trabalhando vai ser muito legal. Sem dúvida, se o Brady estivesse lá, seria assim, nem sei nem mensurar o que seria isso. Seria uma oportunidade de aprendizado muito incrível. Você perguntou, né? Você se sente preparada e etc. Sim, preparada de fato, acho que nunca vou me sentir, né? É um processo. Mas eu sei que eu tenho o que é preciso para estar lá, porque senão não teria sido escolhido. Então eu tento pensar nessas coisas quando vem algum tipo de insegurança ou de medo, porque eles podiam ter escolhido outras 1.000 pessoas, mas eles me escolheram, então tem valor nisso, né? E eu estou me apegando nessa questão, com certeza. Como eu falei, estou muito, muito feliz, estou muito emocionada, mas eu estou num processo mais racional sobre isso do que qualquer outra coisa. Não, isso eu concordo. Obviamente, como você até falou bem no começo, a gente tem que encarar muito mais a parte realística do que a parte emocional, né? Você ainda vai passar por procedimento, você ainda vai passar por tudo isso aí, e a gente vai torcer de verdade. Eu, principalmente, vou torcer muito por você. Se você tiver uma oportunidade de me levar para Tampa Bay, assim, só para conhecer o Baker Mayfield, eu vou
tá? Mas já estamos finalizando aqui na nossa entrevista, Esther, mas eu queria fazer até para acabar, eu queria fazer um jogo com você, tá? Eu vou falar uma categoria, e você fala uma coisa só, um tópico só. Então, por exemplo, vamos supor, time de futebol, Corinthians, por exemplo, tá? Eu vou falando para vocês, vai respondendo. E a coisa é rápida, não é para ficar pensando muito, tá bom? Tá bom. Vou começar. Eu vou começar com uma inspiração. Coach Mickey, da NFL. É uma das mulheres que é treinadora lá. Um sonho. Ser treinador na NFL. Um ídolo no futebol americano. John Montana. Um ídolo fora do futebol americano. Kobe Bryant. Caramba. E para finalizar, eu só separei aqui só assim, mas para finalizar, eu quero que você define Esther Alencar em uma só palavra. Como você se definir? Não tem como não pensar com essa resposta. Pô. Não, pode pensar. Essa aí você pode pensar. Eu dou a aval, relaxa, eu dou a aval. Uma palavra, nossa, aí você quebrou minhas pernas, pô. Exatamente. Putz. Difícil se colocar numa caixinha de uma palavra só. Acho que eu vou colocar determinação. Acho que eu diria isso. Aí eu posso até finalizar. Baker Mayfield Pode ser bonito, pode ser cheiroso, fica à vontade, porque realmente eu sou apaixonado por esse homem. Inteligente. Bom, ótimo. Muito obrigado. Baker Mayfield, você está assistindo. Aí, ó. Agora sim, Esther, muito obrigado de verdade. Vou agradecer você por participar dessa entrevista com a gente. Como falei, a gente é uma rádio que está crescendo cada vez mais, é uma rádio web que é exclusiva de transmissão e quando tem entrevistas são maravilhosas e hoje, de fato, foi uma delas. Eu só quero agradecer pela oportunidade que você deu para a gente e tudo mais, seu tempo, porque, obviamente, eu acho que o tempo para uma treinadora e também atleta não é tão grande assim, não tem muito tempo. Então, muito obrigado por enfiar a gente na nossa agenda. E, cara, e peço para você se despedir. E também aproveita, pede para o pessoal se inscrever, curtir, você sabe o procedimento, mas aproveita, pede você para o pessoal se inscrever. Agradeço aí pela oportunidade, né? Nesse momento é sempre bom quando as pessoas me procuram, né? Querem entrevista, essas coisas, é sempre uma boa oportunidade de ter plataformas diferentes para divulgar um pouquinho do meu trabalho, né? Enfim, agradeço aí o apoio, a torcida de todos vocês. Desejo muito sucesso aí para o canal. Enfim, acompanha aí, galera, se inscreve, curte tudo isso aí que você já sabe que tem que fazer. E acompanha aí a minha história. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, né, @ester.alencar. Eu não sei de fato quanto eu vou poder estar divulgando dessa experiência, porque muitas coisas a gente não pode sair postando sobre, mas o que for possível eu vou deixar os meus seguidores lá acompanharem. Então, enfim, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, vocês podem me acompanhar no Instagram. E é isso, muito obrigada aí pela oportunidade. Foi bom bater um papinho contigo. É isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Muito obrigado a quem curtiu, quem compartilhou, que se inscreveu. E é isso, rapaziada. Um beijo do Cid e abraço. Valeu!